Sol, beleza? Bueno, para quem quer bueno, a dizer, como sempre eu digo aqui em todos os inícios, quem tem princípio de força tem o princípio de sobrevivência, e o princípio de sobrevivência é viver. Cabe a nós dizermos, lembramos só de meses e anos quando buscamos algumas teorias ligadas ao princípio da individualidade biológica, princípio de adaptação, mas esquecemos que entre os dias são micro rupturas, como diz o Magalhães Neto, micro rupturas, ou também diz, como diz o meu professor, também Charles Lopes, microtraumas que relacionam a cada dia novas estruturas, novas adaptações ligadas ao processo hipertrófico. Traumas que condizem o quê? Questões de estímulos, como já falei. Se eu tenho um conceito de traumas relacionado à sequência de estímulo e resposta, eu vou haver mais potência muscular, relacionado ao princípio científico do treino desportivo. Falando em questões de alto rendimento hoje, comecei em destaque nesta semana, que é dias, não meses e não anos. Já coloca destaque quantos anos nós estamos aqui falando já sobre treinamento. Começamos com 1 minuto, 30 segundos no Face, e cada dia foi aumentando. 10 minutos, agradecemos com todo respeito quem acredita em Deus. Estamos vivos agora em 10 minutos falando sobre motricidade humana. Ok? E as sobrevivências diárias. Eu tenho um Face, tempos atrás, que houve alguns bloqueios, não de beta ou alfa, que eu coloquei os campos narrativos que aconteceram aqui, eu coloquei alguns autores como embasamento, ok? Eu aproveitei a vida pessoal, mas não para ver definições que nós não prestamos, porque se definimos que a pessoa não presta, como é que ela vai viver mais? A tristeza não é a morte, a tristeza é não saber sobreviver com ela, porque a morte ela está por vir para todo mundo. Isso é 80, 70 anos, 90 anos, 120 anos, não sabemos. Nem a frequência máxima, se nós calcularmos 220 e a nossa idade, vamos entender se a frequência é máxima mesmo. É só uma estatística, é uma questão média, é uma estatística média. Ou seja, então quando falamos sobre questões importantes, estou falando isso porque em questões de saber sobreviver, estou falando que eu lembro que eu falei uma vez em sala de aula, respeitando Michael Jackson, o rei do pop, falei que ter tudo pode significar ter nada. Eu quis dizer o que? É o tudo ou nada. Mas não quero falar em questões do Michael Jackson, de outras pessoas, né, que já foram famosos e famosas, como o Elvis Presley. Eu coloquei, pesquisei lá no Espírito Santo, em Ecoporanga, a revista Veja, que fala ele visitando a Casa Branca. E ele assinando uma ocorrência, né, que ele tinha feito algumas questões ligadas à exploração, não sei se ligado a fez parte de exploração sexual, não sei. Depois vocês podem ver a revista Veja 2019, a edição, eu não lembro agora a edição, mas o ano é 2019, ok? Que a edição tem 12, 13, 14 edições, ok? Mas para nós aprendermos isso que ele fez parte da nossa vida. Eu gosto praticamente muito do Beatles, o Elvis Presley, vários, o Rolling Stones, o Guns, também fiz parte de algumas questões seletivas ligadas também ao princípio da sobrecarga relacionado à continuidade. Então, quando falamos princípio de adaptação, há um princípio de força, há um princípio de desenvolvimento, ok?
aonde há um princípio de interdependência do volume e intensidade. Como eu falei, o princípio de treinabilidade, ok? O princípio de especificação. Eu sempre falo, aonde há uma especificação, também há um objetivo geral. Aonde há um objetivo específico, há um objetivo geral. Aonde há uma repetência, há novas estruturas. Aonde há uma reprovação, ou seja, aonde há uma perda no campeonato, há um ganho, também há repetência. Eu uso o termo repetência, que o campo de repetições são consecutivas, simultâneas, para chegarmos a um objetivo. RML, resistência muscular localizada. Treinamento funcional, o que é? São novas estruturas. Eu mostrei ontem as crianças ao redor, em círculo, brincando com vários brinquedos. E eu usei o termo de que? Para as crianças, você pegar um objeto desse aqui, que pode ser um brinquedo ou uma caneta brincando com um aviãozinho, você pegar da mão dela e quebrar, acontece uma confusão, pessoal. Uma confusão na escola toda. Quem é experiente em séries iniciais sabe, ó. Um aviãozinho. Aí eu expliquei uma vez, dando aula, dando palestra para os pais e mães. Olha o aviãozinho. Aí falou que o menino não era doente. Eu falei, não, senhor. Ele não é doente, porque ele está nessa faixa etária, ligada ao campo do simbolismo. Esse aqui é um brinquedo para ele. Ele usou a criatividade com brinquedo. Aí depois que vai pegando a faixa etária, ele não vai estar pronto logo, feito, como o senhor já, né? O modo de dizer, um cavalão como o senhor é já. Embora no capítulo 80 aqui, do treinamento científico, já mostrei o livro, capítulo 80, fala sobre o consumo máximo de oxigênio de cavalo, de outros animais. E ali dá para você retratar que há uma diferença entre o ser humano. O ser humano é diferente do cavalo, é lógico. Mas o cavalo também, como mostrei ontem o macaco, aqui está falando sobre o destaque. O Moreira que colocou esse destaque. Pode ser eu também, porque também eu já convivi em roça. Destacar o consumo máximo de oxigênio só olhando. É o paladar, é a sobrevivência. Então, quando eu falei sobre aspirina, as pessoas lembram logo do Michael Jackson. O Michael Jackson, pessoal, você vê a família ali, eu acho, o meu ver, o Happy Day, a família ali, a família Jackson foi um exemplo muito grande, né, na época ali. Então aqui, ó, a aspirina aqui, ok. Todo mundo fala que é perigoso a aspirina, mas você pode ver que alivia de dores de cabeça e febre. E nós temos que ter cuidado com qualquer tipo de medicamento relacionado à prescrição médica, né? Ok? Então, aqui, ó, ácido aqui, aspirina, que eu comprei, e eu mostrei ali o campo estatístico. Tem um Face ali meu, João Paulo EFN, Educação Física Noturno, né, na época de 2004, sempre eu uso o mesmo Face, que eu coloco as estatísticas ali, e o autor. Sempre coloco a mesma referência para o pessoal sempre buscar e deixa, ou seja, vou citar até o Martinho da Vila agora. Existem mulheres de todos os jeitos, de todas as cores. Então, existem várias metodologias. Vou citar o Zeca Pagodinho, que ele apareceu aí. Eu vou citar o Martinho da Vila, que, ou seja, há vários tipos de pesquisas. O livro Marconi Lakatos e Eva Lakatos também fala sobre sociologia geral, vários métodos ligados a pesquisas. O Duque é um sociólogo também, pessoal. Então, aí existem mulheres de todas as cores. Ou seja, aí ele vai falando. Então, existem vários tipos de mulheres, vários tipos de pesquisa. Não estou falando que a mulher é uma pesquisa. Coloquei Eva Marconi Lakatos, porque sempre cito Marconi Lakatos. Então, eu consegui pesquisar e ver um livro que também coloca Marconi Lakatos. Porque quando você coloca lá Marconi Lakatos, você só associa só o Marconi. Mas tem a Eva também ligada à sociologia geral, ligada à pesquisa. Então tem que pesquisar, olhar nas referências, ok? Para analisar, pesquisar com profundidade, ok? Então, os princípios são força, os princípios